Bom, galerinha, vamos começar, né, sistema urinário. Eu gosto muito desse tema, parece um joguinho que vocês vão ver como é que funciona. É bem de boa, bem tranquilo. E eu coloquei as coisas mais importantes aqui para vocês, nesse PDF, perfeito? Bom, quando a gente vai começar a falar do sistema urinário, a gente tem que falar sobre a via urinária, né? Que como é que está conformada? Por, pelos dois rinhões, pelos uréteres, pela bexiga e pela uretra. Perfeito? Aqui tem um resumão, tipo, das características de cada um. Primeiro, os rinhões têm a função de filtrar o sangue, né? Que ele vai filtrar o sangue para produzir o quê? O ultrafiltrado. Que depois que esse ultrafiltrado vai passar pelos uréteres, vai ser armazenado na bexiga, passa pelos uréteres, é armazenado na bexiga e quando sai da bexiga, aí sim pode ser chamado de urina. Perfeito? Cuidado em relação à prova com isso, ok? Porque ultrafiltrado é chamado a urina assim que é filtrada. Perfeito? Mas urina é só depois da bexiga, ok? Ok, vamos lá. Função dos rinhões, filtrar o sangue. Como vai ser a estrutura dele? Primeiro, ele vai estar rodeado por uma cápsula de tecido conectivo e vai ter um estroma e um parênquima. O estroma vai ser o que? A corteza, que está mais superficial, e a médula, que está mais interna. Perfeito? O parênquima vai ser o túbulo urinífero, que a gente vai ver depois. Lembrar, estroma é o quê? A parte estrutural do órgão. Perfeito? E parênquima é a parte funcional. Então, parênquima, que é o túbulo urinífero, vai ser onde vai ter o quê? A filtragem do sangue. Perfeito? Ok. Agora a gente vai falar sobre os uréteres. São dois também. Vai ter a função de transportar o ultrafiltrado, porque a gente não tá falando de urina ainda, lembre, do rinhão até a bexiga. Perfeito? É bem facinho a função, vai aqui, ó, é onde é produzido, né, o ultrafiltrado, aí vão, os uréteres vão levar esse ultrafiltrado até a bexiga. Perfeito? Qual é a estrutura dele? Bom, aqui tem um desenho, né, para facilitar a vida de vocês. A gente vai ter três túnicas, de interno a cisterno. Uma túnica mucosa, uma muscular e uma adventícia. A mucosa, ela vai estar constituída por quê? Por um epitélio de transição e tecido conectivo denso, ok? Aqui na imagenzinha a gente pode ver o epitélio de transição ou urotélio. Vocês lembram, gente, qual é esse epitélio de transição ou urotélio? Te viu isso em tecido epitelial. Alguém lembra das características? Onde é Ele tinha forma encontrado? de parábolas e ele tinha como principal característica que ele podia se expandir e voltar à forma dele conformacional normal. Perfeito. Porém, as células em paráguas, obviamente aqui é meio estratificado, né? As células em paráguas são as mais superficiais. Aqui dá para ver, ok? E ele vai estar, é o que a Bela falou, em regiões onde vai poder, onde vai dar a distensibilidade, né? Por exemplo, na via urinária, mas vai estar tanto na vejiga quanto nos uréteres, ok? Vamos lá. Então, como é a túnica mucosa? Por esse epitélio, né, de transição ou urotélio e por tecido conectivo denso. Aqui no desenho dá para ver que eu coloquei várias fibras
Várias fibras, por quê? Porque o denso, qual é a característica do tecido conectivo denso, galera? Tem muitas fibras colágenas, né? Sim, tem muitas fibras e pouca matriz, ok? Perfeito. Já a túnica muscular, ela vai ter 3 capas. Primeiro, mais interna, vai ser uma longitudinal. Longitudinal por quê? Porque as suas fibras musculares, elas vão estar em forma longitudinal. Perfeito? Uma média, na verdade, que é a circular, suas fibras vão estar em forma circular, e uma longitudinal externa, fibras longitudinais. Perfeito? E, ao fim, uma túnica adventícia, que está conformada por tecido conectivo laxo. Desenho normal, coloquei poucas fibras, porque o laxo tem como característica ter poucas fibras e muita matriz, ok? Então, olhou para esse desenho, olha esse desenho que aí tu já vai memorizar como é que está constituída cada túnica, para não ficar muito monótono, muito memorizável, ok? Perfeito. Então, essa vai ser a parede dos uréteres, como está conformada. Depois a gente vem para a bexiga, que tem a função de quê? De armazenar o ultrafiltrado. Lembra que é só urina quando sai da bexiga, perfeito? E tem também como estrutura uma túnica mucosa, assim como os uréteres, uma túnica muscular, assim como os uréteres, e a única coisa com as mesmas características: urotélio, tecido conectivo denso na túnica mucosa, túnica muscular com 3 capas, longitudinal interna, circular média, longitudinal externa. Só que a única coisa que muda é a última capa, que não vai ser uma adventícia, vai ser uma serosa. Alguém sabe me falar qual é a diferença de uma serosa para uma adventícia? A gente viu isso lá em digestivo. A serosa vai estar composta por mesotélio, que é epitélio plano simples, mas também com tecido conectivo, enquanto a adventícia vai estar composta só por tecido conectivo. Perfeito! E aqui no desenho a gente pode ver que a última capa, que é a serosa, ela vai ter o quê? O epitélio plano simples e um tecido conectivo laxo. Perfeito? Já nos uréteres, que é na advent, que tem como sua última capa adventícia, não vai ter epitélio plano simples. Vai ser só tecido conectivo laxo. Ok? Então, a única coisa que muda, ou seja, memoriza o geral e o que muda você já pega, entendeu? Perfeito. Vamos lá. Aí a gente vai para a última porção da via urinária, que é a uretra, que tem como função fácil, simples, levar a urina, lembra que já como tá saindo da bexiga vai ser urina, da bexiga até o lado externo, a parte externa do corpo, ok? Perfeito. Lembrando que a gente vai ter uma diferença entre a uretra masculina e a feminina. Por quê? Porque a feminina, ela vai ter a função só de levar urina. Já a masculina, além de levar urina, ela também vai levar o sêmen. Perfeito? Perfeito. Isso aqui, gente, é um geralzão da via urinária, ok? Agora a gente vai para a parte mais complicadinha de sistema urinário, que é o que mais me pegava também, só que na feita que você entende, você vai longe, ok? Que é a parte funcional do rinhão. Qual era? É o túbulo urinífero, que é o que vai fazer filtrar, né, o sangue, ok? Como está conformado o túbulo urinífero? Pela nefrona, pelo túbulo conector e pelo conduto coletor. Gente, o que é isso? Calma. Aqui a gente vai aprender como é que é a estrutura
desse túbulo urinífero, ok? Primeiro, tudo isso aqui, ó, vai ser a nefrona, ok? Isso aqui é o túbulo conector e esse é o conduto coletor. Então, tudo isso aqui é o túbulo urinífero. Perfeito? A nefrona, ela vai estar conformada por um corpúsculo renal, que é essa parte aqui, ó, que é o glomérulo, mais a cápsula de Bowman, mais uma região de tubos, que é a região tubular. Perfeito? Calma, já já a gente volta para entender. Vamos entender agora mais profundo o que que é isso. Lembra que é a parte funcional. Então, o rinhão, ele vai ter muitos túbulos uriníferos, ok? Vamos lá. Primeiro, o que que a gente tem? A gente tem uma arteríola aferente, que é por onde o sangue chega. Aqui a gente tem o glomérulo, que são capilares sanguíneos. Lembra que a gente estudou em artérias, normal. Vem a artéria maior, artéria média, arteríola e se transforma em capilares. Perfeito? Então, o glomérulo, ele é um emaranhado de capilares. E aqui a gente vai ter uma arteríola eferente, que é que vai levar o sangue para fora do tubo. Perfeito? Já filtrado. Tá. Uma coisa importante sobre essa região aqui de artérias e do glomérulo, que é diferente em relação a todo o corpo. Por quê? Esse glomérulo vai estar formado por capilares arteríolos arteriolar. O que é isso, gente? Parece um xingamento. Calma, vamos ter calma. Por exemplo, lembra que a gente estudou em diferença de artérias e venas, tudo direitinho, que a gente viu que todo o caminho é conformado, como eu tinha falado para vocês, por artéria, média, grande, pequena, arteríola, aí vai para os capilares, e dos capilares vão para as vênulas, venas. Lembra? Isso é o que ocorre na maior parte do nosso corpo. Porém, esses capilares do glomérulo é uma exceção, porque eles vão ser capilares arteríolo, peraí, arteriolar. Por quê? Vamos lá, vamos raciocinar aqui. Vem a artéria grande, depois o sangue vai pela artéria média, artéria pequena, aí vem para a arteríola e chega aqui nos capilares, ok? Para voltar, normalmente deveria ser o quê? Uma vênula. Mas não é. É uma arteríola normal depois, ok? Então, o que acontece? Na nefrona, os capilares, eles são arteriolar, porque vem por uma artéria e sai por uma artéria. Já no resto do corpo, os capilares são arteriolo-venular, ok? Então vamos seguir com a estrutura. Tudo certo? Alguma pergunta? Não, tudo certo? Perfeito. Vamos lá. Então tá. O sangue chega pela arteríola aferente, vem pelo glomérulo e aqui a gente vai ter uma cápsula de Bowman, que ela vai possuir podocitos, que são essas célulazinhas aqui, que são muito importantes, por quê? Porque eles vão conformar a barreira hemato-renal. Lembra que eu tinha falado para vocês que as barreiras normalmente são formas de proteção que a gente tinha visto lá em sistema nervoso que tem uma barreira.
também que protege o sistema nervoso central das substâncias que estão no sangue. Então, tipo, não permite o contato com esses, entendeu? Lembram dessa parte? De barreiras? A gente vai ver depois também, a gente viu uma em relação ao pulmão, tudo. Toda barreira, ela tem essa função de proteção. Porém, aqui no rinhão também vai ser uma barreira diferente. Por quê? Porque ela está conformada por capilares fenestrados. Como é a parte... O que é capilar fenestrado? Lembra que é um que vai ter as suas células, né? Com fenestrações espaciadas. E isso vai fazer com que essa barreira hematorrenal funcione como um filtro de água, imagina como se fosse uma peneira, ok? Então, vamos lá. Então, aqui nessa parte, o sangue ele vai chegar. Aqui, a gente tem os capilares e, junto com os podocitos, a gente vai ter essa barreira hematorrenal, que vai ser uma peneira. Então, isso vai permitir com que se filtre o sangue. Então, nessa parte aqui vai ficar o sangue, aqui vai ter a peneira, né, que vai fazer com que vai filtrar o sangue e aqui vai ficar armazenado só o ultrafiltrado. Então, a outra parte do sangue vai sair pela arteríola eferente, ok? Tudo certo? E também nessa cápsula de Bowman, a gente tem esse espaço de Bowman, que é onde vai ficar ultrafiltrado, antes de cânula. Mas não é. É uma arteríola normal depois, ok? Então, o que acontece? Na nefrona, os capilares, eles são arteriolar, porque vem por uma artéria e sai por uma artéria. Já no resto do corpo, os capilares são arteriolo-venular. Ok? Então vamos seguir com a estrutura. Tudo certo? Alguma pergunta? Não, tudo certo? Perfeito. Vamos lá. Então tá, o sangue chega pela arteríola eferente, vem pelo glomérulo e aqui a gente vai ter uma cápsula de Bowman, que ela vai possuir podocitos, que são essas célulazinhas aqui, que são muito importantes, por quê? Porque eles vão conformar a barreira hematorrenal. Lembra que eu tinha falado para vocês que as barreiras normalmente são formas de proteção que a gente tinha visto lá em sistema nervoso que tem uma barreira também que protege o sistema nervoso central das substâncias que estão no sangue. Então, tipo, não permite o contato com esses, entendeu? Lembram dessa parte? De barreiras? A gente vai ver depois também, a gente viu uma em relação ao pulmão, tudo. Toda barreira, ela tem essa função de proteção. Porém, aqui no rinhão também vai ser uma barreira diferente. Por quê? Porque ela está conformada por capilares fenestrados. Como é a parte... O que é capilar fenestrado? Lembra que é um que vai ter as suas células, né? Com fenestrações espaciadas. E isso vai fazer com que essa barreira hematorrenal funcione como um filtro de água, imagina como se fosse uma peneira, ok? Então, vamos lá. Então, aqui nessa parte, o sangue ele vai chegar. Aqui, a gente tem os capilares e, junto com os podocitos, a gente vai ter essa barreira hematorrenal, que vai ser uma peneira. Então, isso vai permitir com que se filtre o sangue. Então, nessa parte aqui vai ficar o sangue, aqui vai ter a peneira, né, que vai fazer com que
vai filtrar o sangue e aqui vai ficar armazenado só o ultrafiltrado. Então, a outra parte do sangue vai sair pela arteríola eferente, ok? Tudo certo? E também nessa cápsula de Bowman, a gente tem esse espaço de Bowman, que é onde vai ficar ultrafiltrado, antes de ir pelos túbulos. Perfeito? Lembrar, como eu tinha falado aqui para vocês, ó, na verdade eu não falei, mas o glomérulo, junto com a cápsula de Bowman, vai formar o corpúsculo renal, que é uma estrutura, ou seja, o glomérulo, junto com a cápsula de Bowman, é o corpúsculo renal, ok? Perfeito. E agora a gente já vai para a região tubular da nefrona, que é essa parte aqui. Perfeito? Primeiro, o sangue vai passar, ou sangue não, perdão, o ultrafiltrado vai passar pelo túbulo contorneado proximal. Contorneado porque ele tem ele é meio contorneadinho e ele vai ter um epitélio cuboide alto com microvescosidades. Ou seja, isso é muito importante, porque é nesse túbulo contorneado proximal, que é o primeiro túbulo por onde o ultrafiltrado vai passar, né? Devido o seu epitélio ter microvescosidades, ser um cuboide alto, isso vai permitir com que aí tenha maior absorção de água. Perfeito? Porque lembra, microvescosidades tem como função a absorção. Perfeito? Vamos lá. Lembrando, gente, que essa nefrona é toda a parte onde vai ter filtro, o sangue vai preparar, filtrar mesmo e filtrar as substâncias boas, né, que tem ultrafiltrado, para excretar, sair do rinhão só coisas que vão para o lixo, só desejos, ok? Perfeito. Então, aqui a gente vai ter, né, também nessa estrutura, nesse túbulo contorneado proximal, além das microvescosidades, que vão ajudar na absorção, né, das coisas boas, para que volte para o sangue e não sejam excretadas, a gente vai ter também aquaporinas. Perdão, gente. A gente vai ter aquaporinas, que essas aquaporinas, elas vão permitir a saída de água e de sódio. Lembra que a gente precisa de água e de água para não ficar desidratado. Então, isso, por exemplo, em todo esse túbulo urinífero, a gente vai ter várias coisas que fazem que diminuam a eliminação de água pela urina, ok? E aqui nesse túbulo contorneado proximal é o que vai ter a maior absorção de nutrientes de água, perfeito? Vamos lá. Aí a gente tem a asa de Henle descendente, a asa de Henle ascendente, que nas duas vão ter epitélio plano simples, tranquilo, porque não é onde vai ter a maior absorção, lembrando sempre disso. A gente tem que sempre relacionar, gente, a função com o epitélio, ok? Para ficar mais de boa, para não ser algo memorizável. Perfeito? Aí a gente vai chegar na última porção da região tubular da nefrona, que é o túbulo contorneado distal. Obviamente proximal, porque está mais próximo da onde? Do corpúsculo renal. Distal, porque é o que está mais longe, perfeito? Também é contorneado, vai ter essas contorneações, e ele vai ter um epitélio cuboide simples, sem microvescosidades, porque não é aqui que vai ter a maior absorção, ok? Essa parte dos epitélios é muito importante, galera, é o que eles sempre perguntam também em relação ao choice, ok? Então, memorizem isso. Também sempre relacionando com a função. E para quem vai fazer final, saber desenhar essa nefrona é muito importante. Esse túbulo urinífero, né? Que a gente tem a nefrona, o túbulo conector e o conduto coletor.
que é o túbulo urinífero. Bem importante saber desenhar. Sempre explicando junto, ok? Perfeito. Aqui a gente vai ter o túbulo conector, o conduto coletor, que é muito importante esse conduto coletor, por quê? Porque ele pode apresentar, na verdade ele apresenta, mas não é sempre aquaporinas também. Lembra que aqui no túbulo contorneado proximal, a gente também vai ter aquaporinas. Lembra que eu falei para vocês que também é outra forma de levar a água e sódio para fora, para não ser excretado? Aqui nesse conduto coletor, a gente também vai ter aquaporinas. Porém, são aquaporinas do tipo 2. Isso é muito importante, porque essas aquaporinas do tipo 2 são específicas desse conduto coletor. Não tem nenhum lado mais. Porém, elas não vão estar sempre aí. Elas têm como diferencial isso. Por quê? Porque elas vão aparecer só quando se ativa o sistema renina-angiotensina-aldosterona. Calma, vamos ter paciência, que esse sistema é um nome gigante, é complicadíssimo. Tu olha assim, tu pensa que é o demônio em forma de sistema, mas calma, gente. Vamos com calma, já já a gente entende. Vamos repassar então aqui o que acontece. Ah, no finalzinho, obviamente, a gente tem a papila renal, que é no finalzinho do conduto coletor, que é por onde vai sair o ultrafiltrado. Aí vai pelos uréteres, se armazena na bexiga e sai pela uretra. Ok? Então, bora voltar para essa partezinha aqui, ó, de cima para vocês entenderem. Então, túbulo urinífero, que é tudo isso aqui que eu mostrei para vocês, vão estar conformada pela nefrona, que está conformada pelo corpúsculo renal, que é o glomérulo, mais a cápsula de Bowman. Então, isso aqui é o corpúsculo renal. E a região tubular, que vai do túbulo contorneado proximal ao túbulo contorneado distal. Então, tudo isso aqui é a nefrona, ok? Mais o túbulo conector e o conduto coletor. Perfeito? Gente, tá confuso? É porque eu tô achando que tá meio confuso. Tá de boa? Essa é aquela aula que o cara tem que estar atento, né? Sim. É muita coisinha, mas assim que a gente pega o ritmo. Qualquer pergunta, gente, não tô entendendo, ela explica de novo. Falem, pelo amor de Deus. É melhor falar com a gente do que com o professor na hora da prova, que ele vai te mandar para casa. Tudo certo? Perfeito. Então tá. Lembrando, isso aqui é o parênquima do rinhão, que é a sua parte funcional, ok? Então, isso, como eu falei para vocês, é onde vai ser o filtro do sangue, que vai filtrar o sangue, vai se transformar em ultrafiltrado, tirando, obviamente, todas as coisas boas do ultrafiltrado, tipo, tirando a água, tirando o sódio, todas as coisas boas para não ser eliminado também. Ok? Perfeito? Vamos lá. Então tá. Basicamente, vou fazer um repassinho aqui do que ocorre em relação ao sangue. Então, vamos lá. O sangue ele vai chegar pela arteríola aferente, passa para os capilares, que é o glomérulo, chega aqui, ó, aqui junto com os podocitos, a gente tem a barreira hematorrenal, que é um filtrozinho. Pensa que é como se fosse uma peneira, onde em cima vai ficar o sangue bom e embaixo vai o ultrafiltrado, que é os desechos. Perfeito, que vai ser armazenado aqui no espaço de Bowman. Então, aqui a gente tem a peneirinha, aqui tem o sangue bom, que vai ser passado para aqui ficar o ultrafiltrado só aqui, e o resto do sangue vai sair pela arteríola eferente, ok? Aqui a gente já tem o ultrafiltrado. O ultrafiltrado, ele vai passar pelo túbulo contorneado proximal,
onde a gente vai ter aquaporinas, que vão tirar o quê? Substâncias boas, né, desse ultrafiltrado, água, sódio. Por quê? Porque aqui a gente vai ter muitas microvasculosidades, lembra do epitélio? Por isso que é a maior zona onde vai ter a maior absorção dessas substâncias boas, que não podem ser eliminadas. Ok. Depois vem o ultrafiltrado, passa pela asa de Henle descendente, pela asa de Henle ascendente, onde o epitélio ele não vai ter muita absorção, já que é plano simples, não vai ter absorção, ok? Não tem microvasculosidade. E passa de novo aqui pelo túbulo contorneado distal. Vai pelo túbulo conector, pelo conduto conector, que esse conduto conector, quando é ativado o sistema renina-angiotensina-aldosterona, aparece o quê? As aquaporinas tipo 2. Que, lembra, aquaporinas tipo 2, elas não vão estar no conduto coletor normalmente. Elas só aparecem quando se ativa esse sistema, ok? Que lembrando, eu vou repassar aqui para vocês, esse sistema basicamente é é uma forma, ele é ativado quando o corpo percebe que a gente está eliminando muita água, entendeu? Então, quando a gente está eliminando muita água, essas aquaporinas que estão aqui no túbulo contorneado proximal, elas não são suficientes para absorver, para tirar toda essa água desse ultrafiltrado. Então, ainda tem muita água nesse ultrafiltrado, entendeu? Então, o que acontece? O corpo, ele ativa esse sistema, tipo, gente, tá eliminando muita água. Vou falar depois para vocês como é que acontece isso. Gente, tá eliminando muita água. Então, o que acontece? Aparece outras aquaporinas nesse conduto, fazendo com que saia mais água do ultrafiltrado. Perfeito? Deu para entender? Obviamente, aí o ultrafiltrado vai sair pela papila renal, daí faz todo o recorrido da via urinária. Perfeito? Vamos lá. Agora, eu vou falar para vocês do aparato justaglomerular. Alguma coisa, Tom? Sim, sim, sim. Eu queria comentar aqui. É, vamos só pensar um pouquinho melhor nisso, porque esse é um teminha que se cobra, às vezes é uma confusão danada, enfim, tá? Eu vou ter que perguntar para ver o que ficou na cabeça de vocês, tá ok? Mas se não souber, não tem problema, nós estamos aqui para tirar. Eu vou perguntar até direto aqui. Daniel, qual que é o momento que ficou na sua cabeça aqui agora que a gente ativa o sistema renina-angiotensina-aldosterona? Quando a nossa pressão tá baixa. Perfeito. Aí a Ellen até acabou de falar, né? Quando você perde sangue e tal. Óbvio que a gente pensa no perder sangue porque é mais prático, tá? Mas inúmeras situações podem fazer a pressão cair, tá? Só que a baixa da pressão, e isso eu quero que esteja bem claro para vocês, a baixa da pressão, ela é sensada aonde? Quem souber responder pode falar, tá? Como assim, professor Sensada? Sensada é onde que ela é sentida para poder ativar o sistema renina-angiotensina-aldosterona. Ah, tá. Ah, ela vai lá pro hipotálamo, aí o hipotálamo faz a gente sentir sede pra gente beber água, e Não, ele também ativa a antidiurética, né? Que é não, pra não, gente perfeito. não. Perfeito, mas eu digo assim, ó, no rim, quando que ele fala assim, opa, percebi que tem pressão baixa. Quem que foi o responsável por perceber isso? É lá no seno carotídeo, os barroreceptores? Isso. E essa palavra é importante, ô Carla, porque um baroreceptor percebe pressão baixa. E onde que eu encontro ele? Arteríola aferente, tá ok? Você falou certo do seno carotídeo, só que eu trouxe para o rim agora, tá ok? No rim, esse baroreceptor, baro porque é pressão, tá ok? Ele tá na arteríola aferente. Olha, a Ellen colocou ali, ó, no desenho, só mexe o mouse ali em cima da arteríola aferente ali, ó. Ali mesmo, naquele desenho ali de baixo, o de baixo. Tá vendo ali aquelas bolinhas amarelinhas ali, ó?
Isso são baroreceptores que percebem essa baixa de pressão. Só que não é somente ali que eu ativo o sistema renina-angiotensina-aldosterona. Tem outro ponto que eu consigo ativar ele. Por onde? Se vocês souberem, tá? Alguém? 10 segundinhos para alguém buscar? Não? Nas É, células não passou agora. justa-glomerulares? A célula justa glomerular ela vai ser um meio termo, tá? Porque, por exemplo, vamos presta atenção nisso que eu estou falando, porque se você entende fica mais fácil, tá? Quando a arteríola aferente ali, os baroreceptores percebem essa pressão, eles estimulam as células justaglomerulares a produzirem a renina, liberar a renina, certo? Então ela está no meio termo. Só que eu tenho outro ponto da nefrona que percebe essa baixa de pressão. A mácula densa? Isso. Só que a mácula densa tem um ponto diferente aí. Você sabe qual que é? Vou ajudar vocês. A mácula mesmo, ela não percebe baixa de pressão, não. As mensagens. Ô, Tom, só me resta agora as células mesangiais extraglomerares. O que que acontece? Quando você tem a ativação do sistema renina-angiotensina-aldosterona, ele é dado pela arteríola aferente, pela baixa de pressão, que são baroreceptores, e na região de mácula densa eu tenho osmoreceptores. Eles percebem diferença de osmolaridade, tá ok? Quando aquele ultrafiltrado ele passa ali dentro e ele percebe que as concentrações de sódio e cloro estão distintas do que deveria ser, o sistema também é ativado. Fechou? Então, de maneira geral, eu tenho essas duas ativações. Alguém falou alguma coisa? Não sei. Não? Então, pode falar que esses três tipos de células são responsáveis por essa, por notar que a nossa pressão está baixa? Ou só mais as Não, células messenciais? não, indiretamente, tá? Indiretamente, eu não falaria isso. Eu não sei como é que vem a questão. Por isso que a gente aprende o raciocínio, tá? Responsável mesmo por sensar são os receptores. As células, elas são executoras de algo frente ao receptor. Por isso que a gente tem que só entender esse detalhe, porque às vezes a pergunta vem lá e a gente tem que raciocinar em cima, certo? Quem sensa, e a palavra. Acho que é isso mesmo, né? Ellen? Acho que é sensar. Tem tanto tempo que eu já não falo essas palavras, mas acho que é sensar. Sentir, né? Quem sente essa questão de pressão, de osmolaridade, vão ser os receptores. E aí eles vão estimular células justaglomerulares. A célula mácula densa lá, das máculas densas lá, que são células ali basicamente cúbicas altas, cilíndricas baixas, aquela regiãozinha ali onde as células são diferentes do que o resto da parede, certo? Elas têm esses receptores sentem e estimulam mesangiais, estimulam justaglomerulares e por aí vai. Enfim, tá? Não precisa também entrar tão afino, tá? Eu só quero que vocês tenham essa visão geral do que está acontecendo nesse rim aí. Fechou? Para não ficar só naquela região de arteríola, sendo que mácula densa também é responsável. Provavelmente, eles vão te cobrar só que ela é responsável também por sensar. Tá? Não vai aprofundar tanto, falando que é osmorreceptor nem nada, né? Talvez para Ellen aí seja até mais importante em fisiologia aí, né? Mas já chegou a ver isso, Ellen? Não sei. Sim, então, semana passada foi Oxi. urinário. Então você está sabendo melhor que eu aí, né? Mas enfim, saibam que tem essas duas principais regiões aí, tá? E agora eu quero também convidar vocês a relembrar a matéria de endócrino. Por quê? Porque a gente tinha. Você já falou isso, já conhece? Quer falar? Se você quiser falar, deixa que você. Não, não, então é bom porque aí tá tudo interligado. Tipo, vocês têm que sempre ficar pegando flechas.
E é isso Aí aí, eu vou pode ir, pode falar. pegar a flecha. Essa menina tá muito argentinizada. Eu nunca gostei de nada que é argentino, mas vamos lá. Eu nunca soube falar igual eles. Eu sempre vou. Eu sei, eu compreendo, eu escuto, eu entendo, mas falar igual eu nunca consigo. Acho que é porque eu sou demais. Então, eu juro, a minha fala, às vezes eu jogo, não sei se vocês percebem, se eu não consigo, é inconsciente. Eu jogo palavra espanhol, depois eu junto, tem umas junções que eu faço em portunhol, que eu não sei qual é que tá Hum. certo. É uma loucura, gente. Vamos lá. Vocês lembram que a gente viu sistema renina, angiotensina, aldosterona, certo? A gente viu também, lá no endócrino, tema passado, que a gente tinha uma hormona antidiurética. Lembra? E a antidiurética, ela é para antidiureses, antiurina, não eliminar urina. Correto? Então, nós temos aí, olha para você ver, um momento que a Ellen falou que quando você ativa a angiotensina, ela também vai lá no cérebro, falando cérebro contextualizando geral, estimular a sede e liberar quem? Antidiurética, ADH. E aí, só relembrando, a antidiurética, ela não era sintetizada na neurohipófise. Ela era armazenada pela neurohipófise. Ela foi produzida onde? Nos núcleos, quem lembra o nome? Su- Paraventricular e supraóptico. Isso. E armazenada ali nos corpos de Hering para poder ser liberada frente ao estímulo. Ao estímulo chegando aqui agora. Entende? E a antidiurética, a Ellen também já falou, e a ADH ou vasopressina, ela também vai aonde? Ela também não, desculpa. Ela vai aonde? Atuar em conducto colector. E aqui tem uma pergunta de prova que eu já me lembro já. Ela estimula antidiurética. Ela estimula qual tipo de aquaporina? Eu travei aqui, né? Parece que o sistema travou. Eu fui e ficou na meio da pergunta. Qual tipo de aquaporina? Eu vou fechar o A olho do para tipo você ficar falando com o microfone desligado. É a do tipo 2, né? Que é a única que aparece depois. Isso, é do tipo 2. Porque a aquaporina do tipo um, ela já é presente no túbulo. Eu quero é aumentar agora. E aí, ela vai ser por expressão gênica. O antidiurético ele vai lá no que é tanto liberar as que já estão produzidas, mas também como expressão gênica lá no ADN da célula para poder estimular a síntese de aquaporina. Ok? Então, a pergunta da prova era que tipo de aquaporina? É do tipo 2, certo? A outra já é, o nome que eles usam é constitutiva, a número um. Constitutiva, porque ela já constitui o que é o normal, certo? E a do tipo 2 ela é induzida. Então saibam esses nomes também, constitutiva e induzida, tá ok? A do tipo 2 ela é induzida. Ela só aparece frente a esse estímulo. Fechou? E a aldosterona? A aldosterona, onde que ela foi produzida? Na corteza da glândula suprarrenal, na zona glomerular. E aí vocês vão colocar agora gigante, escreve gigante, porque a aldosterona ela vai ter uma dupla, uma não, um duplo estímulo. Aí é óbvio que eu vou perguntar para vocês, qual que é o duplo estímulo? Vocês estavam achando que medicina é só zoar, né, velho? É célula cúbica, cilíndrica, três capas. Qual que é o duplo estímulo? Se eu estou sendo estimulado a aldosterona, onde que qual que é a glândula que ela tá, ô Daniel? Na suprarrenal, na zona glomerular. Da corteza. A gente viu que qual hormona que estimulava aquela região ali também? Volta no material de endócrino aí. Começa com AC e depois tem só o finalzinho. Acetilcolina? Não.
Começa ACTH. com a... Quando é que o cara vai, o cara volta pra trás, pô. AC... Eu tô zoando, viu, velho? ACTH. Então agora é um duplo estímulo. Qual que é o outro estímulo agora que vocês acabaram de ver aqui comigo aqui com a Ellen aí? Aldosterona, certo? Então a zona, qual que é a zona mais externa? É a glomerular. Ela tem um duplo estímulo, tanto pela ACTH quanto pela aldosterona. Fechou? Continuo deixando com a Ellen aí. Tô aqui, com a câmera desligadinha, fazendo meus esqueminha aqui, lógico. Não sou bobo, também estudo, faço meus trabalhos, mas tô aqui de ouvido vocês. Fechou? Então tá, gente. Bom, e é isso aí que o Tom falou. Agora a gente vai dar mais ênfase no que ele falou. Lembra que ele falou coisas, então eu vou perguntar mais para vocês aqui. Que ele já deu um repassinho do que a gente vai falar agora. Ok? Vamos lá. O aparato justaglomerular. O que é esse aparato? É como se fosse grupinhos de células, ok? Que vão estar entre a arteríola aferente e o túbulo contorneado distal. Vocês já sabem quais são esses grupinhos de células. Que a gente vai ter as justas glomerulares, que vão estar na arteríola aferente. E como o Tom tinha falado, o que elas vão fazer? Alguém? Isabela? Segundo eles, vão é, ativar o sistema de renina, angiotensina, aldosterona. Perfeito, mas como ela ativa? O que ela faz para ativar? Alguém sabe? Como é que as células justaglomerulares elas vão ativar o sistema renina-angiotensina-aldosterona? Não Elas por causa sentem a dos queda de granulos de secreção. Tá, sim, mas o que elas liberam? Qual a substância? É, renina, né? Perfeito. Não, não sei se vocês já viram sistema urinário, mas todo esse sistema renina, angiotensina, aldosterona. Renina. Então, primeiro, para ele ser ativado, ele precisa o quê? Da renina. E quem vai dar essa renina para ele? As células justaglomerulares. Então, quando a gente tem uma baixa de pressão, essas células justaglomerulares elas vão liberar renina, que é o que ativa o sistema renina, angiotensina, aldosterona, que para ser ativado precisa da renina, ok? Perfeito. O outro grupinho é o mesâncio, que eles vão estar onde? No glomérulo. Aqui, tá vendo? Qual é a função? Até então só estrutural. Perfeito? Já a mácula densa é outro grupinho de células que vão estar no túbulo contorneado distal. O que elas fazem, galera? Perguntinha. Alguém sabe? O Tom falou. Qual a pergunta, perdão? O que a mácula densa, que tá aqui, ó, no túbulo contorneado distal, o que elas vão fazer? Qual é a função delas? Lembra que é um Sem, grupinho de células. elas não vão fazer a função de sensar, de sensor? O nível de sódio.
Sim, perfeito. Lembra, na verdade, como funciona isso? Esse lembra que são grupinhos de células. Perfeito? Então, o que acontece? Quando a gente tem uma baixa pressão, o que ocorre? As células da mácula densa, elas vão notar que tem essa baixa pressão. Então, elas vão avisar as células justaglomerulares. Tipo, ei, a pressão tá baixa, faz alguma coisa. Aí, o que que as células justaglomerulares vão fazer? Vão liberar a renina, ativando o sistema. Qual é a função do sistema? Diminuir a eliminação de água, né? Aumentando a pressão. Perfeito? Então, esse aparato justaglomerular, lembra, são esses conjuntinhos de células, né? As células justaglomerulares, que vão estar na arteríola aferente, o mesânchio, que vai estar no glomérulo aqui, ó, e a mácula densa. Perfeito? Então, são esses conjuntinhos de células. E cada uma tem essa função, tá? A sua função. Perfeito? Bom, maravilhoso. Alguma pergunta? Tudo certo? Estamos seguindo o ritmo? Ok. Então, agora a gente vai para o bendito sistema. Com o que que ocorre nesse sistema, como é que funciona, como ele diminui como ele aumenta a pressão, ok? Perfeito? Então tá, vamos lá. A gente já sabe que a função desse sistema é diminuir a eliminação de água, ok? Então, quando está eliminando muita água, ele é ativado para aumentar a pressão, porque a pressão está muito baixa, ok? Então, como ocorre, gente? Aqui eu tenho um esqueminha. Alguém sabe me falar como é que ocorre o sistema renina-angiotensina-aldosterona com esse esqueminha? Tá bom, perfeito. Vou falar para vocês, ok? Então tá, vamos seguir o fluxo. Vamos voltar, vamos fazer um resuminho aqui do que ocorre para ser ativado, ok? Chega o sangue pela arteríola aferente, vai pelo glomérulo, é filtrado na barreira hematorrenal, é aqui, fica armazenado ultrafiltrado no espaço de Bowman, perfeito? Segue pelo túbulo contorneado proximal, onde vai Ué, ser... Eren, Ô, gente, desculpa aqui, eu acho que não tá aparecendo nada aqui na tela, viu? Eu não sei se é na minha, você tá escrevendo aí? na verdade, eu tô, tipo, aqui na folha do aparato justaglomerular, fazendo todo o recorrido. Vocês estão vendo, galera? Não. Sim. É por, é por isso que Tá eu vi você vendo? escrevendo e não tava aparecendo nada na tela. Eita, galera, peraí. O meu tá aqui no aquela imagem que tava dos tubos. Tá vendo escrevendo agora, Bela? Agora aqui, ó. Ou não? Não, tá pausado naquela tela que tem o desenho do aparato inteiro. Perfeito. Vou deixar de compartilhar aqui rapidinho e voltar. Uhum. Olha aí. Agora sim dá pra ver você escrevendo. Perfeito. Então tá, galerinha. É o que eu tô fazendo um resumo para vocês. Como é ativado, ok? Voltando. O sangue chega aqui pela arteríola aferente, vai para os capilares, que é o glomérulo. Aqui a gente vai ter a barreira hematorrenal, que é a pereirazinha, que vai filtrar o sangue e produzir o ultrafiltrado, que vai ficar onde? No espaço de Bowman armazenado. Aí vai passar pelo túbulo contorneado proximal, que vai ter as aquaporinas, que sempre vão estar aí, que vão absorver a água, sódio, tudo que é de bom ainda que tá na urina, ok? Urina não, ultrafiltrado. Perfeito? Vem pela asa de Henle,
descendente, aí pela ascendente e vai pelo túbulo contorneado distal. Aqui a gente vai ter o que? A mácula densa. Então, ele percebe, ele estuda esse ultrafiltrado e vê, gente, tá com baixa pressão. O que que ele faz? Quando ele percebe a baixa pressão, ele vai avisar as células justaglomerulares. Perfeito. E essas vão liberar a renina. Essa renina vai ativar o sistema renina-angiotensina-aldosterona. Ok? Então, bora ver aqui como é esse sistema renina-angiotensina-aldosterona. Então, tá. Mácula densa percebeu a baixa pressão, as células justaglomerulares liberaram essa renina, e essa renina, ela vai sair do rim e vai ao fígado. Quando ela chega no fígado, ela vai fazer com que o angiotensinógeno se transforme em angiotensina 1. Perfeito? Essa angiotensina 1 vai até o pulmão. E quando chega no pulmão, ela é transformada pela ECA, que é a enzima convertidora de angiotensina, porque vai converter a angiotensina 1 em angiotensina 2. Aí vocês já sabem, né? Que essa angiotensina, todo esse processo de sistema, renina, angiotensina, aldosterona, é basicamente, tipo, a parte mais importante é a produção dessa angiotensina 2, porque é ela que vai realmente atuar. Como ela atua? Ela vai estimular a produção de ADAT, como lembra, o Tom estava falando disso. Vai estimular a produção de ADAT, que é antidiurética. E essa antidiurética, o que que ela faz? Lembra que o Tom falou? Ela vai estimular a aparição de aquaporinas 2. Aonde? Na última partezinha lá do túbulo, no conduto coletor. Perfeito? Então, vamos lá. Vamos lá. Então, tá, tem todo o sistema renina, angiotensina, todo o sistema. Células justaglomerulares liberaram a renina. Essa renina, ela vai para o fígado e transforma angiotensinógeno em angiotensina 1, que vai para o pulmão e se converte pela enzima, que é a ECA, em angiotensina 2. Essa angiotensina 2 é o que vai fazer acontecer tudo. Então, o que acontece? Ela estimula a produção de ADAT. Esse ADAT, ele vai fazer com que apareça aquaporinas do tipo 2, aqui, ó, no conduto coletor, aumentando o quê? A absorção de água. Perfeito? Perfeito? Ok. E além disso, além de estimular a produção de ADAT, o que que ela estimula? Ela também vai estimular a aldosterona. Tanto que é sistema renina, aí angiotensina, aldosterona. Essa é a mais importante. Por quê? Porque lembra, ela vai fazer também a reabsorção de água, aumentar a reabsorção de água. Perfeito? Porém, a aldosterona, que ela vai ser liberada pelas glândulas suprarrenais, é o que o Daniel estava falando. Então, a angiotensina, ela vai atuar, vai fazer com que as glândulas suprarrenais produzam
Qual é a zona? Alguém lembra da zona? Da corteza? Que é produzida a aldosterona? Glomerular. Perfeito. Então, essa angiotensina 2 vai estimular essa produção, a produção de aldosterona, e essa aldosterona também vai atuar nesse sistema renina-angiotensina, aldosterona, aumentando a pressão por meio da reabsorção de água e sódio. Perfeito? Quero alguém que fale para mim, porque isso é muito complicado. Eu quero muito que vocês entendam, porque a parte mais principal a parte principal desse tema. Por favor, alguém fala para mim como é esse sistema renina-angiotensina-aldosterona. Com essa imagenzinha, do jeito de vocês, gente. É melhor errar aqui do que na frente do professor. Bora lá. Vou tentar? Sim, Tá. A gente vai ter no rim a liberação da renina, que chega ao fígado e vai atuar sobre a angiotensina para produzir perdão, vai atuar sobre o angiotensinogênio para produzir a angiotensina 1. E essa vai chegar no pulmão, vai ser convertida pela enzima ECA, a angiotensina 2, que vai estimular a produção de aldosterona, que é liberada pelas glândulas suprarrenais. E aí, com a produção do ADAT, ela vai estimular o conduto coletor. Não, pera. Vai estimular a aparição das aquaporina 2 no conduto coletor e vai ter uma ação antidiurética. Ela vai reabsorver água a partir do sódio, que vai puxar a água de volta para o corpo. Seria isso? perfeito. Agora, eu quero que alguém me explique como é que vai ser ativado esse sistema. Vou colocar aqui a imagenzinha. Eu quero que vocês me falem desde quando chega o sangue. Por favor. Pode ir, Daniel. Beleza, então o sangue vai chegar, né, pela arteríola aferente, ele vai passar pela região dos glomérulos, né, que são os capilares, e o sangue que tá bom ainda vai sair pela arteríola eferente, enquanto o sangue que contém desétios, ele vai passar pela barreira hemato-renal, né, e ele vai chegar ao espaço de Bowman. Ele vai fazer o percorrido dele na nefrona, né, até chegar na região do túbulo contorneado distal, que como é o ponto mais alto, é o ponto mais propício a notar se tem uma queda de pressão, porque como ele está mais alto, tem que estar com uma pressão alta para chegar até ele. Então, ele chega na mácula densa, né, a mácula densa nota que tem uma pressão baixa e ele manda a mensagem para as células glomerulares, é esse o nome? Aí as células glomerulares vão fazer a síntese de renina e aí vai chegar até o fígado, e o que a Bela falou. Perfeito, galerinha. Ótimo, maravilhoso. Agora, o último ponto, que é muito tomado, é saber a diferença entre a ADAT, que é a antidiurética, que a gente estudou, né? Que a angiotensina 2 vai estimular a produção de ADAT, e o ANP, que é o péptido natriurético atrial. Alguém lembra da onde vem esse ANP? Dica: a gente viu o sistema cardiovascular. Eu lembro que é no coração, mas aonde no coração? Perfeito. Péptido, o nome é péptido
natriurético atrial. Então, as células do átrio, elas vão sintetizar esse péptido. Perfeito? E eu já vi tomando em Choice a diferença entre esses dois. E qual é a diferença? Primeiro, a ADAT, já sabe, tá no sistema, renina, angiotensina, aldosterona. Então, vai fazer o quê? Vai fazer com que se aumente a pressão, diminuindo a eliminação de água da urina, ok? Já esse péptido natriurético atrial, ele vai baixar a pressão, ok? Fazendo com que a gente elimine mais água. Perfeito? O que é importante aqui, gente, é só saber a diferença dos dois, ok? Lembrar, péptido natriurético atrial, ele vai fazer o quê? Vai fazer com que baixe a pressão. Já a ADAT tá no sistema renina-angiotensina-aldosterona. Então, vai fazer com que aumente a pressão. Perfeito? Gente, é basicamente isso que vocês têm que saber. De mais importante, assim, resumo, do que a gente tem mais dificuldade de entender, né? Nesse aparato. Mas... Alguém tem alguma dúvida? Funcionamento, estrutura, o que libera, nada? Tá tudo certo? Tudo sob controle? Mais ou menos, né? Mais ou menos, época de prova, ninguém tá sob controle. Mas é isso, gente. Tom, tem alguma coisa para adicionar? Então, é, caso vocês não tenham percebido, não sei, mas o atrial é a mesma coisa que auricular também, né? Então, para relembrar. Relembrar também que ele vai ser produzido ali pelos miocardiocitos da aurícula mesmo, tá? E um ponto interessante é que tudo, se vocês ainda não perceberam, vão perceber aqui agora. Quando a gente fala de eliminar água, o corpo ele não elimina tipo assim na tora, né? Pô, vou eliminar água, vou abrir um buraquinho aqui e vou sair água. Não é muito bem assim. É sempre por osmoses, né? Então, quando a gente fala daqueles, tanto da DH quanto do ADH não, porque o ADH em específico ele é um canalzinho mesmo de aquaporina, né? Mas a aldosterona, esse péptido, ele vai atuar ali nos canais de sódio, porque o sódio atrai a água. Então, se eu elimino o sódio, eu elimino a água junto. Se eu atraio o sódio, eu atraio a água junto. É o mesmo princípio, não sei se vocês vão lembrar, lá dos peptoglucanos, né? Quando eles precisavam hidratar lá osso, cartílago, né? Então, quando a gente fala ali daquele péptido natriurético auricular, ou atrial, tanto faz, nós estamos falando que ele vai estimular canais de sódio, tá ok? Para poder fazer essa eliminação, né? De, de, de água, tá? É, e só. O resto aí acho que é muito fisiológico, acho que não tem necessidade não, tá bom? Mas é isso. Esse é o principal da matéria, né? Vocês viram aí que a Ellen não deu muita bola, né? Para o que é ureter, uretra, tá? Porque realmente o grosso da matéria, o difícil da matéria é isso, né? O resto é gravar 3 capas, 2 capas, quem tem, quem não tem, diferenciar masculino de feminino, tá? Mas eu acho bem tranquilo. Agora essa parte aí, entender isso, e isso é para a faculdade inteira, tá? Isso literalmente é para a faculdade inteira, ok? Quando você vê, por exemplo, ali os diuréticos, né? Tiazídicos, furosemida, esses remédios aí, né? São diuréticos, eles atuam exatamente nessas regiões, tá bom? Aí do rim, estimulando canais para poder eliminar mais água e aí assim diminuir pressão arterial. Bom, me levantou a mão aí, eu não vi quem era, quando eu fui ver, abaixou. Sou eu. Eu só ia te fazer uma pergunta, porque eu lembro dos músculos pectíneos na aurícula direita. Tem alguma coisa a ver com a produção desse péptido natriurético atrial ou nada a ver? Pois, Isabela,
Assim, que eu saiba e que eu já estudei, não, tá? Mas eu sei que ele é estimulado frente a essa distensão, na verdade, entende? De toda a aurícula, certo? Então, se os músculos vão estar envolvidos, tipo assim, cara, talvez indiretamente, porque o negócio dele é meio que tipo assim, é a parede que se distende e aí ela vai sensar isso e vai liberar, entende? Entendi. Não é muito pelo coisa não, tá? Pelo músculo assim pectino não, tá? Pode ser de forma indireta, tá ok? Mas aí eu desconheço, não lidam com esse assunto assim, entende? Não, foi mais uma dúvida, assim, da vida, não era nada em relação à prova, não. Não, não, tranquilo. Tá bom demais. Tá? Então, dê importância para isso aí é importante para a vida. Vocês vão ver isso aí em fisiologia 100%. 100%. Tudo do que vocês viram aqui agora, fisiologia, vocês vão ver de novo. Tá ok? E é óbvio, né? Quanto mais vocês vão acrescentando as informações, deixando a escadinha aí melhor, mais fácil também vai ficando nos outros anos. Né? Porque toda hora você voltar no zero. Fechou? Por mim, eu finalizei, Ellen. E é isso, galera. Boa noite, boa prova para quem vai render anatomia C.